Já tarde da noite, vemos Mizuki andando enquanto dorme e indo se deitar ao lado de Sano. Sano acorda e pergunta o que ela está fazendo ali, se ela percebe que está dormindo ao lado dele. O anime começa em meio a uma cidade agitada, onde conhecemos Mizuki, uma garota que à primeira vista parece um garoto, mas logo percebemos que se trata de uma mulher disfarçada. Em seguida, a vemos correndo a toda velocidade em direção à sua prestigiada escola, para a qual acabou de se transferir, a fim de não causar uma má impressão. No meio da corrida, Mizuki colide de frente com um garoto alto chamado Izumi. Sem lhe dar tempo para processar, ela sai disparada. Ela consegue encontrar sua sala e se apresenta a todos com uma energia que mistura entusiasmo e timidez. Nesse momento, o professor a recebe com paciência e a apresenta à turma como uma estudante transferida dos Estados Unidos, destacando que ela pode precisar de um pouco de ajuda para se adaptar. Justamente então, Izumi lhe entrega a mala que ela havia esquecido no corredor. Ao vê-lo, Mizuki fica petrificada por um segundo, pois o reconhece imediatamente. É Izumiano, alguém que ela admirava há muito tempo por suas façanhas no salto em altura. Alguns minutos depois, com o coração ainda acelerado pelo encontro, Mizuki se aproxima de Izumi com a intenção de quebrar o gelo e ser amiga dele. Porém, a reação de Izumi não é a que ela esperava. Ele se afasta, deixando claro que não está interessado em homens, e Mizuki fica desconcertada, perguntando-se o que acabou de acontecer. É um golpe duro para seu primeiro dia, mas, em vez de se deixar abater, ela fecha os punhos com determinação, lembrando a si mesma que não veio até ali para desistir. Em meio ao burburinho da sala, um garoto enérgico chamado Shuichi se aproxima dela. Ele conta com orgulho que é o mais rápido da academia e joga como atacante no time de futebol, soltando um apelido exagerado que usa para si mesmo. Mizuki, um pouco sobrecarregada, concorda com um sorriso tímido enquanto tenta acompanhar a energia dele. Mais tarde, enquanto Mizuki está sentada em seu lugar, observa Izumi à distância com uma mistura de curiosidade e decepção. De repente, o professor intervém pedindo que alguém guie Mizuki até os dormitórios, e Shuichi se oferece imediatamente. Enquanto caminham juntos pelos corredores, ele explica como as coisas funcionam na academia, mencionando que há diferentes dormitórios para estudantes que entram por bolsas esportivas ou acadêmicas e que ele mesmo está ali graças ao futebol. A conversa flui naturalmente, embora Shuichi não consiga conter a curiosidade e comece a fazer perguntas mais pessoais sobre a vida dela no exterior, chegando até a tocar em assuntos sobre homens de forma despreocupada. No meio da conversa, surge um garoto de postura mais séria, que corrige Shuichi por um erro em suas palavras. Ele se apresenta como Umeda, o enfermeiro da escola, e cumprimenta Mizuki com um tom mais profissional, embora não menos direto. Dá-lhe as boas-vindas e oferece ajuda caso ela precise de algo, antes de desaparecer tão rápido quanto apareceu. Finalmente, eles chegam ao dormitório, e Shuichi mostra a Mizuki seu quarto. Ela fica surpresa ao ver que terá de dividir o quarto, algo que não esperava de forma alguma, e ainda mais quando descobre que seu companheiro de quarto não é outro senão Izumi. Outro garoto aparece do nada atrás deles. É Kayashima, o companheiro de quarto de Shuichi, um tipo tranquilo, porém um tanto peculiar, que já sabe o nome de Mizuki sem necessidade de apresentações, o que a deixa um pouco desconcertada. Enquanto caminham, um cachorro brincalhão chamado Yujiro pula em Mizuki com um carinho inesperado. Nesse instante, um administrador aparece para controlar o animal e se desculpa com ela, tratando-a como se fosse apenas mais um garoto. Shuichi comenta que é estranho Yujiro ser tão afetuoso com ela, já que normalmente só se comporta assim com garotas. O comentário faz Mizuki ficar tensa por um segundo, preocupada com a possibilidade de alguém suspeitar de seu segredo, mas Shuichi deixa passar como uma simples confusão do cachorro. Ao entardecer, Mizuki para diante da porta de seu quarto, exausta depois de um dia cheio de emoções. Lá dentro, encontra Izumi e tenta esclarecer o mal-entendido da manhã, expressando sua admiração por ele e o quanto ficou impressionada ao vê-lo competir no passado. No entanto, a reação de Izumi não é a que ela esperava. Ele revela friamente que abandonou o salto em altura, algo que a deixa completamente em choque. Antes que possa reagir, Izumi sai do quarto, deixando-a sozinha com um turbilhão de pensamentos dos quais não consegue se livrar. Naquela noite, incapaz de ficar parada com tudo o que passa por sua cabeça, Mizuki sai de seu quarto e encontra Minami, o chefe do dormitório. Minami se apresenta e explica algumas regras do lugar. Enquanto conversam, outro garoto, Nakao, esbarra em Mizuki e a encara com hostilidade, deixando claro que não permitirá que ela lhe tire seu suposto título dentro da academia. Mizuki não entende do que se trata, mas Minami aponta para um estudante que está vendendo fotos dela, aparentemente porque sua aparência causou alvoroço e até superou Nakao em popularidade. A situação a deixa atônita, sentindo que aquele lugar é um completo caos.
Logo depois, Shuichi aparece novamente para convidá-la para jantar e, enquanto Minami se despede com um gesto amigável, Shuichi não resiste a fazer um comentário zombeteiro sobre ele, embora pelas costas. Mizuki, porém, está mais preocupada com Izumi e decide ir ao pátio procurá-lo, enquanto Shuichi segue na frente. Lá, ela o encontra dormindo tranquilamente e se senta ao seu lado, observando-o com uma mistura de ternura e tristeza. A calma do momento é quebrada quando Yujiro aparece novamente, pulando sobre Izumi e fazendo com que ele acabe caindo por cima de Mizuki. Quando Izumi acorda, afasta-se rapidamente ao notar a situação, mas, após uma breve explicação do ocorrido, acaba rindo suavemente da estranheza de tudo. Ambos se levantam e decidem se apressar para não perder o jantar. Ainda assim, Mizuki fica com uma pergunta martelando em sua mente. Por que Izumi deixou algo que parecia tão importante para ele? No dia seguinte, durante a aula de educação física, Mizuki continua pensando em Izumi, lamentando não ter tido coragem de perguntar mais na noite anterior. Mais tarde, na pista, ela demonstra seu talento ao correr, surpreendendo Sekimi, que mede seu tempo e não consegue acreditar no quão rápida ela é. A notícia de sua velocidade se espalha rapidamente, e logo os capitães de vários clubes esportivos, como Juso, do futebol, além de outros do atletismo, beisebol, basquete e tênis, se aproximam dela na sala para tentar recrutá-la para suas equipes. A pressão é avassaladora, e Mizuki acaba fugindo da sala enquanto todos a perseguem, gritando seu nome. No meio da fuga, ela encontra um lugar tranquilo fora da escola e se esconde para recuperar o fôlego. Enquanto está ali, nota algo nos arbustos e descobre que é Izumi dormindo novamente em um lugar aleatório. Ela se aproxima com cuidado, observando mais de perto do que deveria, mas, justo quando parece que vai fazer algo impulsivo, ouve as vozes dos garotos que a procuram e se detém, horrorizada com o que quase fez. Nesse momento, Izumi acorda e, ao notar sua presença, espera uma explicação, mas Mizuki já não está mais ali. Ela fugiu novamente, incapaz de enfrentá-lo cara a cara depois daquele momento de fraqueza. Mais tarde, ao entardecer, enquanto sai da escola, ainda envergonhada pelo ocorrido, Shuichi a intercepta e a leva a um campo de futebol para um desafio improvisado. Ele propõe um jogo simples. Se ela conseguir marcar um gol, vence. Mizuki não está nada convencida, mas Shuichi insiste com seu entusiasmo característico, levando-a a aceitar com uma mistura de resignação e curiosidade. No entanto, em um movimento brusco, Shuichi a empurra sem querer, e ela acaba caindo no chão, desmaiando com o impacto. Quando recobra a consciência, está na enfermaria, cercada por Shuichi e Izumi, que demonstram preocupação genuína e olhos marejados. Umeda aparece e expulsa os dois da sala com sua atitude direta, deixando-os do lado de fora enquanto cuida de Mizuki. Ela, ainda atordoada, se levanta rapidamente, ansiosa para sair dali antes que alguém perceba algo fora do normal. Porém, justamente quando tenta escapar, Umeda detém com um olhar penetrante e faz uma pergunta que a congela por completo. No início do episódio, vemos Mizuki sentada conversando com sua amiga. Pela primeira vez, ela vê na TV um garoto pulando e, ao ver aquele salto, acaba se apaixonando por ele, despertando o desejo de conhecê-lo. Agora voltamos ao presente. Vemos o médico dizendo que ela é uma garota, mas que não consegue entender por que, sendo uma garota, ela está estudando em uma escola só para meninos. Nesse momento, Sano chega para buscá-la e vemos Sano e Mizuki voltando juntos para casa. Mizuki pensa que o médico pode acabar fazendo bullying com ela no futuro, então ela precisa seguir em frente com algum plano para se proteger. Ela fica pensando tanto nisso que quase acaba batendo em um poste. Então Sano diz para ela andar com mais atenção. Ela rapidamente se aproxima dele e diz que só estava se afastando um pouco. Mizuki pensa que, quando desmaiou, foi Sano quem a carregou até o médico, e ela fica muito envergonhada por dentro. Aqui, Sano também percebe que ela é uma garota. Por isso, ele quer contar isso a ela, mas acaba não dizendo nada. Depois vemos Natsukawa, que pede desculpas a Mizuki, dizendo que cometeu um erro, acabou acertando ela sem querer e a chamou para jogar. Ela responde que não tem problema, que agora está bem e que ele não precisa se preocupar. Em seguida, diz que vai para o quarto e pede para ele jantar, pois ela já vai. Ela entra no quarto querendo encontrar Sano, mas percebe que ele já desapareceu e foi dormir. Ele diz que não está com fome e que ela pode comer, pois ele já comeu. Sano não quer conversar com Mizuki, então finge que está dormindo, porque quando a carregou nos braços sentiu algo estranho. Por isso, ele também suspeita que ela seja uma garota. De manhã cedo, vemos Mizuki se arrumando para ir à escola. No caminho, ela encontra Natsuki, que sugere que os dois vão juntos. Quando chegam à escola, há um cartaz com fotos de Izumi e Mizuki. Mizuki está embaixo e Sano está acima.
Todos os alunos estão olhando para essa foto. Izumi chega, rasga o cartaz e o joga no lixo. Depois, entra na sala de aula e avisa o garoto que colocou a foto que, se ele fizer isso de novo no mural, não vai deixá-lo impune, apenas o adverte verbalmente. Mas quando Mizuki se aproxima dele, ela dá um soco no garoto e diz que, se ele fizer isso de novo, vai ser muito pior. O médico vê Mizuki dando soco, segura a mão dela e pergunta se não está inchada, pois ele sabe que ela é uma garota e que, ao socar alguém, poderia machucar a mão. Como o médico já conhece o segredo dela, Mizuki não pode dizer muita coisa e fica em silêncio, esperando o médico ir embora. Depois, a escola termina e Mizuki está indo para casa junto com Natsuki. Ela parece triste, e ele pergunta o que aconteceu. Mizuki diz que não é nada, apenas está preocupada com Izumi, mas afirma que vai ficar bem. De repente, ela vê Izumi conversando com uma garota no parque. Rapidamente, ela segura Natsuki e começa a correr, para que ele a deixe em casa logo e ela possa voltar ao parque para ver o que eles estão conversando. Ela leva o cachorro e o Gir como desculpa, pois quer saber se Izumi tem uma namorada. A garota pergunta a Izumi por que ele parou de saltar, dizendo que ele deveria continuar, pois já está completamente recuperado. Mesmo assim, ele não voltou a praticar. O cachorro corre em direção a Izumi, e logo Mizuki aparece, dizendo, rindo, que só trouxe o cachorro para passear. Mizuki e o cachorro se sentam no parque, e ela fica pensando se aquela garota seria a namorada de Izumi. Izumi entra no parque e pergunta por que ela ainda está ali e se não vai jantar. Mizuki responde que não está com vontade de jantar e sugere que voltem para casa. Os dois vão juntos. No caminho, ela pergunta quem era a garota com quem ele estava conversando. Ele responde apenas que é uma amiga de infância chamada Arika. Depois, ele começa a alimentar o cachorro, e Mizuki comenta que o cachorro só gosta de garotas. Então pergunta por que gosta tanto dele. Izumi explica que, quando o cachorro era pequeno, algumas pessoas tentaram levá-lo embora, mas ele o salvou. Depois, o cachorro foi dado a uma mãe e uma filha, mas a mãe se casou novamente, e o novo marido não gostava do cachorro, então ele acabou ficando sozinho. Por isso, os garotos acabaram cuidando dele. Mizuki pergunta a Sano por que ele está sempre a evitando. Ele responde que não é nada, mas pensa consigo mesmo que sabe que ela é uma garota e que, por isso, não pode se aproximar muito. De repente, um carro passa muito perto e quase acontece um acidente com Mizuki, então Sano a puxa para o lado. O coração de Mizuki dispara, mas ela tenta reagir como um garoto e diz que já está tarde, que precisam ir para casa, comer e dormir, pois no dia seguinte tem aula. Assim, eles seguem em direção ao dormitório da escola. No dia seguinte, Mizuki está na sala de aula pensando que dessa vez irá falar com o médico. Ela vai até ele e conta toda a verdade. O médico diz que ela não consegue esconder segredos dele e que, para um médico, é muito difícil não perceber. Então ele diz que é gay. Mizuki aceita numa boa. Depois disso, Mizuki está saindo quando encontra Rika. Rika pergunta se ela é a colega de quarto de Izumi, e Mizuki responde que sim. Rika diz que quer falar com Izumi, mas que ele não fala com ela, e pede para que Mizuki entregue um recado. Mizuki aceita. Rika pede para dizer que quer encontrá-lo e pergunta se Mizuki é a namorada dele. Mizuki responde que não, que é apenas amiga. Ao ouvir isso, Mizuki fica muito feliz. Enquanto comem, Mizuki conta a Izumi que Rika foi procurá-la e que queria encontrá-lo. Ela pede que ele vá falar com Rika ao menos uma vez. Izumi responde que não quer vê-la e diz para Mizuki ficar longe dela. Como Mizuki insiste, Izumi se levanta irritado e vai embora. Natsuki aparece e pergunta o que aconteceu e por que Izumi saiu tão bravo. Mizuki responde que ele só estava irritado. Mizuki bebe um refrigerante que estava sobre a mesa e vai embora. Natsuki olha para o refrigerante e pensa que, se beber, será um beijo indireto. Nesse momento, outro garoto aparece e bebe um gole. Natsuki fica bravo e começa a bater nele, dizendo que ele não podia fazer isso. Natsuki não entende porque está se sentindo atraído por um garoto. Depois vemos Mizuki perto de um campo esportivo, onde Izumi está com o cachorro observando as crianças treinando saltos. Mizuki começa a conversar com ele, perguntando se ele veio apenas passear. Ele disfarça, mas acaba andando junto com ela. Izumi também começa a caminhar com eles. Mizuki percebe que Izumi ainda gosta muito de saltar, que ele quer voltar, mas não entende porque não volta a praticar. Rika percebe que Mizuki está sempre ao lado de Izumi. Em seguida, vemos Natsuki indo ao quarto de Mizuki para devolver um livro. Lá, Izumi está tomando banho,
Enquanto Mizuki está sentada do lado de fora, ela fica pensando em como fazê-lo voltar ao salto em altura. Quando ele termina o banho e abre a porta, Natsuki está ali. Ele diz que veio devolver um livro e pergunta onde está Mizuki. Izumi responde que ela está tomando banho. Enquanto toma banho, Mizuki se lembra novamente da conversa com o médico, quando contou o motivo de estar ali. Ela disse que queria ver Izumi voltar a praticar o salto em altura e que foi por isso que veio até ali. O médico responde que ele já encerrou a carreira no salto, então a missão dela também acabou e que ela deveria voltar para casa. Diz que não há mais motivo para ela ficar ali, porque Sano não vai voltar, não vai mais competir nem jogar. Mas Mizuki responde que isso não pode ser verdade. Ela diz que vai trazê-lo de volta ao esporte, que ele vai competir novamente e ainda vai vencer. O médico diz que Mizuki está se esforçando em vão e que deveria voltar para casa, que não deveria continuar ali. Ela responde que não, que vai ficar ali e que quer ser amiga dele. Nesse momento, ela abraça o médico, pois sabe que ele é gay. Se ela tiver qualquer problema, pode procurá-lo diretamente que ele irá ajudá-la. Enquanto isso, vemos que, durante o banho, Izumi diz que o relógio dele está lá dentro e pergunta se ela pode entregar. Mizuki responde que tudo bem, que vai entregar. Mas ela está tomando banho com a porta aberta. Izumi pensa que ela nem colocou a cortina e ainda deixou a porta aberta. Ele se pergunta por que ela fez isso e pensa que ela não deveria ter feito isso, que deveria ter fechado a porta e colocado a cortina. Depois, quando ela termina o banho e vai dormir, Izumi está deitado na cama de baixo e ela se deita na cama de cima. Ao vê-la chegar, ela diz boa noite, e ele responde boa noite. Em seguida, vemos que Mizuki se deita e adormece. No começo do episódio, vemos o Nakatsu, e ele está pensando apenas e apenas na Mizuki. Ele fica pensando nela o tempo todo. Quero dizer, tudo que ele conversou com ela no passado ou o tempo que passaram juntos fica passando na cabeça dele. E o nosso cara aqui está se sentindo muito frustrado. Ele não consegue entender por que está se sentindo assim. Afinal, segundo ele, a Mizuki é um garoto. A cena muda e vemos a sala de aula, onde San, Nakatsu e Mizuki chegam juntos. Ele manda todos se sentarem e deixarem a aula acontecer. Vemos então o professor começando a explicar a matéria, enquanto os três estão completamente em outro mundo. Quero dizer, os três acabam dormindo. A cena muda novamente e vemos os três finalmente indo até Sekimi e Noé. Sekimi diz, Ei, Nakatsu, como você veio parar aqui? Quer dizer, a Mizuki e o Sano sempre vêm aqui, mas você aparecer é meio estranho. Então Sekimi pergunta, conta aí, tem alguma coisa te incomodando? Nesse momento, vemos a Mizuki se aproximar de Nakatsu e perguntar com muita doçura se algo está incomodando ele. Ela fala de um jeito tão fofo que Nakatsu começa a corar muito e pensa, para com isso, ela é fofa demais. E aí ele sai correndo, gritando, deixando todo mundo chocado, principalmente a Mizuki, que não entende o que aconteceu. Depois disso, eles decidem ir almoçar e começam a sair, mas a Mizuki diz que não vai com eles porque comprou alguns pães e vai comer ali mesmo. Os outros vão embora, e a Mizuki fica sozinha. Nesse momento, ela começa a sentir dor na barriga e diz que o primeiro dia é realmente muito doloroso. Acho que aqui você já entendeu o que está acontecendo com ela como garota, e ela está sentindo muita dor. Então ela vai direto ao médico, pega um remédio e toma. Depois disso, ela pega o remédio e vai voltando para casa. No caminho, encontra Kia. A Mizuki vai até ela e pergunta o que ela está fazendo ali. Kia diz que queria agradecer, porque, por causa do que a Mizuki falou, o Sano foi encontrá-la. Ela agradece muito por isso. Então Kia pergunta se a Mizuki quer ver o Sano de novo. Logo em seguida, diz que não, que na verdade veio falar outra coisa. Pede para Mizuki ficar longe do Sano. A Mizuki pergunta o que isso significa, e Kia responde que sente como se a Mizuki estivesse sempre seguindo o Sano para todo lado. A Mizuki diz que isso não é verdade, mas Kia insiste, dizendo que percebeu que onde o Sano vai, a Mizuki vai atrás. Ela pede que a Mizuki pare de ficar perto dele e mantenha a distância, porque quer que o Sano volte a ser o que era antes e retorne bem no salto em distância. A Mizuki tenta explicar que não é nada disso, que ela mesma também quer ver o Sano voltar e fazer bons saltos, porque ela gosta muito de ver isso. Mas então Kia avança e tenta dar um tapa na Mizuki. Nesse momento, o Sano aparece, segura o braço da Kia e diz, o que você está fazendo? Ele fica muito bravo, dá uma bronca nela e sai levando a Mizuki. A Mizuki tenta impedi-lo. A Mizuki se solta e diz, você percebe como falou com a Kia? Você não tem um pingo de juízo? Ela estava preocupada com você. O Sano responde que não quer conversar e sai irritado,
deixando a Mizuki para trás. A cena muda e vemos a Mizuki finalmente de volta ao dormitório. Quando ela está prestes a entrar no quarto, um homem apara e diz que chegou um pacote para ela. Vemos que o pacote veio da cidade natal dela. Sekimi e Noé aparecem e dizem que parece que o pacote veio da casa dela e perguntam se ela pode compartilhar o que tem dentro, já que são amigos. A Mizuki não tem muita escolha e segue em frente, com os dois a acompanhando. Quando ela chega perto do quarto, vemos que o Nakatsu já está esperando por ela. A Mizuki pergunta o que ele está fazendo ali, e ele diz que só trouxe chocolates para ela. A Mizuki fica muito feliz. A cena muda e vemos todos dentro do quarto da Mizuki. Quando ela abre a bolsa, há muitos chocolates e várias outras coisas. Eles começam a comer, e então Noé percebe uma carta. Ele pergunta o que tem no pacote. A Mizuki diz para esperar um pouco e abre. De dentro cai uma foto, e eles perguntam quem é a pessoa da foto, se é a namorada dela. Nakatsu fica muito nervoso pensando como a Mizuki poderia ter uma namorada. Mas ela explica que não é isso, que é apenas sua melhor amiga. Eles leem a carta, e a Mizuki explica que foi escrita por seu irmão. Em seguida, eles abrem completamente o pacote e descobrem que, na verdade, dentro há um vestido feminino. Todos ficam chocados, perguntando por que o irmão dela enviaria um vestido de garota. A Mizuki explica que o irmão dela adora fazer pegadinhas com ela, por isso faz essas coisas. Os outros comentam que ele é bem estranho. Nesse momento, o Sano aparece. A Mizuki tenta falar com ele, mas ele a ignora completamente. Os outros tentam impedi-lo, mas o Sano diz que está saindo para levar o Yujiro para passear. A cena muda e vemos a Mizuki conversando com a Julia, contando tudo o que está acontecendo entre ela e o Sano. Julia diz para ela não se preocupar, que não dá para ficar triste por uma coisa dessas, que ela precisa tentar e não pode desistir. A Mizuki concorda e diz que ela está certa, que não pode ficar deprimida por tão pouco e que precisa resolver as coisas com o Sano. A cena muda novamente e vemos a Mizuki indo atrás do Sano para fazer as pazes. Ela fica com ele literalmente em todos os lugares, tentando convencê-lo a deixar a raiva de lado. Mas o Sano continua extremamente irritado. Em outra cena, vemos Nakatsu, Saki e Noé conversando sobre o que está acontecendo entre o Sano e a Mizuki, perguntando por que eles não estão se falando e por que, mesmo com todo o esforço da Mizuki, o Sano continua ignorando. Depois de ouvir tudo isso, o Nakatsu fica muito irritado e diz para pararem, perguntando o que afinal está acontecendo. A cena muda e vemos aquele cara de óculos novamente, tentando tirar fotos da Mizuki. Mas então o Namba, que é o líder do dormitório, esbarra nele e diz: Namba, não se preocupe, eu ainda vou acabar com você também. Só espera eu ganhar alguns poderes. O Namba nota a Mizuki e diz: O que você está fazendo aqui? E ele comenta: A Mizuki é uma garota. Então como ela virou um garoto? Eles começam a conversar, e então o médico aparece e pergunta: O que vocês estão fazendo aqui? E por que estão olhando tanto para Mizuki? Agora você também começou a gostar de garotos. Dev responde: Não, de jeito nenhum. Não me compare com você. A cena muda e vemos a Mizuki esperando o Sano em seu quarto. O Sano chega, e a Mizuki tenta convencê-lo, mas ele, cheio de raiva, começa a falar coisas duras para ela. A Mizuki fica muito magoada, responde de forma ríspida e sai dali. Ela começa a pensar no que está acontecendo com ela. Enquanto isso, o Sano está indo embora, e do outro lado Nakatsu está chegando. Ele percebe que algo aconteceu. Quando entra no quarto, vê a Mizuki chorando. O Nakatsu pensa: eu não posso fazer nada além de confortá-la. Dá vontade de abraçá-la e fazê-la parar de chorar, mas eu não posso. Então ele passa a mão na cabeça dela e diz: Mizuki, você pode chorar o quanto quiser. E qualquer problema, pode compartilhar comigo. A Mizuki agradece muito, e ele a conforta. Do outro lado, vemos o Sano, que não consegue entender o que está acontecendo e por que está agindo assim. Ele volta para o quarto e percebe que já tem alguém lá dentro. É o Nakatsu, conversando com a Mizuki, e os dois estão rindo bastante. Ou seja, o Nakatsu finalmente conseguiu confortá-la. No dia seguinte, vemos a cena na escola. O Nakatsu vai até o Sano e diz que precisa falar com ele. Ele leva o Sano até o terraço e diz: acaba com essa situação entre você e a Mizuki. Eu não gosto nem um pouco da forma como você está tratando ela. Enquanto isso, vemos a Mizuki com os olhos completamente inchados, mostrando que ela chorou a noite inteira. Então aparece o Namba, que a vê, para ela e pergunta o que aconteceu com seus olhos. Então vemos novamente o cara de óculos, ainda tentando tirar fotos.
O Sano o agarra e pergunta onde o Namba levou a Mizuki. O cara acaba contando tudo. O Sano então diz ao Nakatsu: cuida dele. Ele estava tentando tirar fotos da Mizuki de novo. E vemos o Sano correndo até a sala do conselho estudantil. Ele abre a porta e vê o Namba e a Mizuki sentados, tomando café. O Namba diz que já está na hora de ir e vai embora. O Sano pergunta a Mizuki o que ela está fazendo ali. Ela responde que nada demais, apenas que o Namba levou para tomar um café. O Sano diz: tudo bem, vamos para a aula. Então ele pergunta se já contou para ela porque parou de fazer salto em distância. Ela diz que não. Então ele explica que as classificatórias distritais são competições especiais e que, se você se sair bem nelas, pode conseguir um ótimo colégio para construir sua carreira. Mas, quando isso estava prestes a acontecer, a Kia quase foi atropelada por um carro, e ele salvou a vida dela. Desde então, ele sente que talvez não consiga mais saltar como antes, e por causa dessa hesitação, nunca mais voltou a praticar salto em distância. Ele completa dizendo que agora quer voltar a fazer salto em distância. Ao ouvir isso, a Mizuki começa a chorar. Ele diz para ela parar e a abraça. A Mizuki se sente muito bem com isso. No início do quarto episódio, a história acompanha Mizuki, que caminha tranquilamente ao lado de Ujiro. Logo depois, a narrativa confirma isso ao mostrar Sano treinando salto em altura, concentrado e determinado. Em seguida, a cena muda. Sano encerra o treino e retorna ao dormitório, onde é recebido por Mizuki. Ele traz uma bebida para ela, e Mizuki se surpreende ao perceber que ele sabia exatamente do que ela gostava, questionando em silêncio como ele podia conhecê-la tão bem. No dia seguinte, Mizuki aparece se preparando para ir à escola. Nesse momento, Sano chega e comenta que ela já está pronta. Ao observar melhor, ele pede que ela espere um pouco, dizendo que o cabelo dela está todo bagunçado, parecendo um ninho de pássaro. Com cuidado e carinho, ele começa a arrumá-lo. Mizuki, um pouco constrangida, reclama e diz que não é mais uma criança. A cena então se passa na escola. Durante o almoço, Mizuki pega sua comida e Sano pergunta do que se trata. Ela explica que é Kitsune Udon, e Sano decide pedir o mesmo. Isso deixa Mizuki surpresa, e ela percebe como Sano mudou desde a última vez, passando a agir de forma mais gentil, algo que a faz se sentir bem. Enquanto todos almoçam, dois garotos comentam animados sobre um jogo de softball que acontecerá na semana seguinte. Percebendo o burburinho, Mizuki pergunta se vai acontecer algo especial. Noé se levanta e explica que todos os garotos estão empolgados porque o jogo será contra uma escola mista. Como a escola deles é apenas para meninos, a presença de garotas, inclusive na torcida, anima ainda mais os alunos, que veem nisso a chance de muitas coisas acontecerem, até mesmo de arrumar uma namorada. Mizuki finalmente entende o motivo de tanta empolgação. Já Nakatsu parece completamente alheio à conversa. Ele observa Mizuki em silêncio, corado, tentando entender o que está sentindo. Na sala de aula, Nakatsu cria coragem para falar com Mizuki, mas fica extremamente envergonhado. Decide se aproximar e conta que no próximo domingo terá um jogo de futebol contra outra escola, convidando-a para assistir. Mizuki aceita prontamente e promete torcer por ele, deixando Nakatsu visivelmente feliz. No dia do jogo, Mizuki aparece acompanhada de Sano, Noé e Sakome. Nakatsu se anima ao vê-la, mas se decepciona ao perceber que os outros também vieram. O jogo começa, e Nakatsu se esforça ao máximo, determinado a impressionar Mizuki. Ao final da partida, ela o elogia bastante. Enquanto todos retornam para casa, Nakatsu se sente realizado, acreditando que Mizuki realmente o entende. Nesse momento, surge Kaguro Jaka, que provoca Sano ao dizer que ouviu falar de sua tentativa de voltar ao salto em altura, questionando se ele realmente conseguirá. Mizuki pergunta quem ele é, e Kaguro se aproxima, afirmando que Sano não será capaz de retornar, mencionando sua perna e relembrando o dia em que ele fugiu. As palavras de Kaguro deixam Mizuki furiosa. Quando ele tenta ir embora, ela o confronta, dizendo que o verdadeiro covarde não é Sano, mas ele próprio. Mizuki afirma que Sano vai voltar em breve e provar que Kaguro não é nada demais. Kaguro responde friamente que isso ainda será decidido. Mais tarde, Sekimi explica a Mizuki que Kaguro Jaka é um excelente saltador em altura. Quando chegou, ninguém conseguia enfrentá-lo, exceto Sano, que foi o primeiro a competir de igual para igual. Desde então, Kaguro passou a vê-lo como um rival. Mesmo depois disso, Mizuki continua pensativa e irritada com o ocorrido. Sano pede para que ela pare de se preocupar e agradece por tudo o que fez. Mizuki estranha o jeito dele, mas de uma forma positiva. A narrativa então mostra vários limões.
Sekimi e Noé explicam que eles vieram da casa de Kayashima e que precisam ser usados antes de estragar. No dia seguinte, na escola, Mizuki tem uma ideia: usar os limões para fazer uma festa de Otot. Mais tarde, Nakatsu vai treinar, enquanto Mizuki retorna ao dormitório. No caminho, ela encontra Kaguro Jaka novamente, que está indo atrás de Sano. Ele tromba com Mizuki, mesmo após ela mandá-lo embora, a pega à força e a coloca sobre o ombro, exigindo que ela o leve até Sano. Ao chegar, Kaguro a solta na frente dele. Imediatamente, Mizuki lhe dá um tapa e o confronta. Enfurecido, Kaguro tenta atacá-la, mas Sano intervém a tempo e bloqueia o golpe, obrigando-o a recuar. Kaguro diz que, por enquanto, vai embora, mas avisa que no jogo Sano dificilmente vencerá e que ainda vai se vingar. Mizuki tenta gritar, mas Sano tenta contê-la. Ela se solta e grita que alguém com pernas de graveto, como Kaguro, jamais vencerá Sano. Surpreso com o apelido, Kaguro comenta que a língua dela é mais afiada que uma tesoura e vai embora. Sano, por sua vez, não consegue parar de rir por causa do apelido. Mizuki, preocupada, pergunta se disse algo errado. Sano responde que não, pelo contrário, e diz que ela fez exatamente a coisa certa. A cena muda, e todos aparecem reunidos, comendo juntos. Sano continua rindo sem parar, chamando a atenção de Sekimi e Noé. Em seguida, a cena muda novamente. Sano se levanta para pegar mais comida. Nesse momento, Mizuki comenta que vai até Yujiro. Ela se aproxima e começa a conversar, perguntando se ele já sabia quando foi a primeira vez que ela viu Sano e como ele acabou se tornando sua maior motivação. Mizuki então começa a contar sua história. Ela lembra que isso aconteceu há cerca de 3 anos, quando estava sentada ao lado da avó e viu Sano pela primeira vez na televisão. Assim que o viu, sentiu uma vontade inexplicável de conhecê-lo, chegando a pensar que aquilo poderia ter sido amor à primeira vista. Ela também comenta que, naquela época, tinha uma amiga com quem brigava constantemente, mas que, com o tempo, essa mesma garota acabou se tornando sua melhor amiga. Enquanto Mizuki fala, Sano aparece sem que ela perceba e acaba ouvindo toda a conversa. Ele se aproxima, começa a alimentar Yujiro e, de forma inesperada, convida Mizuki para assistir ao seu treino de salto em altura no dia seguinte. A cena então muda para o campo de treino. Sano se prepara para saltar, enquanto Mizuki observa atentamente cada movimento. Ele tenta várias vezes seguidas, mas não consegue realizar um salto perfeito. Sempre alguma parte do corpo acaba tocando a barra, o que o deixa cada vez mais frustrado. Ao ver a situação, Mizuki não consegue conter as lágrimas. Ela corre até ele, pede que pare e diz que não precisa se forçar tanto. Sano tenta acalmá-la e pede que ela pare de chorar. Ele diz que ela não é fraca e que não deveria se diminuir daquela forma. Em seguida, revela que só está tentando voltar ao salto em altura por causa dela, porque Mizuki se tornou sua maior motivação. Ele afirma que, se ela agir daquele jeito, tudo o que ele está tentando fazer perde o sentido. Depois disso, a cena muda novamente e mostra Mizuki no consultório médico, explicando ao doutor a condição de Sano. O médico diz que a mente dele não está acompanhando o corpo, e que isso pode ser a razão de suas falhas. Mizuki confessa que não conseguiu entender muito bem a explicação. Então, o médico decide explicar de um jeito diferente. De repente, ele desaparece atrás da cortina e retorna vestindo uma roupa completamente diferente e chamativa, segurando um chocalho e começando a dançar. Ele pergunta se ela consegue perceber como ele parece bem daquela forma. Mizuki fica confusa e questiona o que é aquilo e de onde surgiu aquela roupa. O médico explica que, no dia anterior, se encontrou com amigos da faculdade, eles gostaram do figurino e ele decidiu usá-lo novamente, dizendo que aquilo ajudaria a relaxar a mente dela. Mizuki pede para ele parar, enquanto pensa consigo mesma se aquele médico realmente é gay, já que ele havia comentado algo do tipo antes e suas atitudes só reforçavam essa impressão. Em seguida, o médico se aproxima e diz para ela parar de pensar demais e focar no que sabe fazer melhor, ajudar Sano a relaxar. Mizuki vai embora. A cena muda para a noite da festa de Otot. Todos estão reunidos e, sem perceber, acabam pegando também uma garrafa que pertencia a Namba, achando que era apenas suco. Na verdade, a garrafa continha bebida alcoólica. Durante a festa, Mizuki abre a garrafa por engano e oferece a Sano, comentando que parece ser um suco de uva caro e de ótima qualidade. Ninguém percebe que aquilo não é suco, mas álcool. Sano bebe um pouco, diz que vai sair por um instante e se levanta segurando a cabeça, indo para fora. Enquanto isso, Mizuki estranha a demora de Sano e decide ir atrás dele. A cena final mostra Mizuki encontrando Sano do lado de fora.
Ela pergunta o que aconteceu e por que ele não diz nada. Sano começa a se aproximar lentamente, e Mizuki não entende o que está acontecendo. De repente, ele a encosta contra a parede e a beija intensamente. No início do 5º episódio, vemos que o nosso Sano se aproxima bastante da Mizuki. Quer dizer, não é só se aproximar, ele literalmente a beija. De repente, a Mizuki dá um soco forte nele e sai correndo dali. Por outro lado, vemos o Namba, e então ele nota que a Mizuki sai correndo daquele quarto. A Mizuki fica muito estranha com tudo isso, pensando no que acabou de acontecer. Por que o Sano a beijou? Foi o primeiro beijo dela, e não foi qualquer pessoa, foi o Sano. Então ela deveria estar um pouco feliz por isso, mas não sabe o que sentir. No dia seguinte, vemos o Sano acordando, e o rosto dele está literalmente escuro de um lado, basicamente, um olho roxo. Na escola, todo mundo fica chocado e pergunta o que aconteceu, quem foi que bateu nele. O Sano diz que não faz ideia, ele só acordou e percebeu que um dos olhos estava roxo. Nesse momento, a Mizuki escuta tudo por trás. Ela corre, traz algo como uma bolsa de gelo e entrega ao Sano. Ele agradece e ia falar com ela, mas a Mizuki diz que tem algo para fazer e que conversam depois, e vai embora. A aula termina, e o Sano vai até a Mizuki e pergunta se foi ela quem colocou o cobertor nele na noite anterior. Ela responde que sim e pergunta o que houve. Ele diz que nada, só queria agradecer pelo cobertor e pedir desculpas, porque talvez tenha causado algum incômodo a ela. A Mizuki diz que não teve problema nenhum, que só achou que devia ajudá-lo. Ele agradece de novo, mas quando vai continuar a conversa, ela diz que lembrou de outra coisa e sai correndo. Enquanto isso, vemos a Mizuki pensando consigo mesma que talvez esteja se comportando mal. O que aconteceu? Aconteceu. O Sano não lembra de nada do que houve entre eles naquela noite, então ela também deveria esquecer e não agir de forma estranha. Depois, vemos o Namba deitado em um banco, chamando a Mizuki e perguntando se alguém a incomodou. Ela diz que ninguém a incomodou, só estava pensando em algumas coisas, e agradece a ele. O Namba brinca dizendo que pode animá-la se ela estiver para baixo, mas logo diz que estava só brincando e pede para ela não levar a sério. Então ele fala algo importante. Na festa da noite anterior, uma garrafa de bebida foi trocada por engano. Foi culpa dele ter deixado a garrafa ali, e alguém acabou bebendo dela. A garrafa já estava aberta, mas ele não sabe quem bebeu. Ao ouvir isso, a Mizuki começa a pensar no Sano. Talvez tenha sido ele. Na noite anterior, ele realmente estava se comportando de forma estranha, chegou até a beijá-la, e de manhã não lembrava de nada. Talvez tenha sido o Sano. O Namba pergunta se ela tem alguma ideia de quem possa ter sido, mas ela diz que não sabe. Se descobrir, avisará. O Namba então entrega um pão para ela, e ela agradece e começa a comer. Nesse momento, aparece um médico dizendo que aquele é o sobrinho dele e que é uma criança perigosa. Em seguida, vemos outro garoto observando o Sano e o Namba, claramente incomodado por ver a Mizuki próxima do Namba. Ele diz que vai arruinar a vida da Mizuki. A cena muda. A Mizuki está em frente ao seu armário. Quando ela o abre, um monte de pregos cai, e o Nakazu está com ela, chocado, perguntando quem fez aquilo. Dentro há uma carta. Quando a Mizuki tenta ler, está escrito algo como "Eu não vou te deixar em paz", de um lado, a palavra "morra". Todos ficam perguntando o que é isso, quem está atrás da Mizuki e se alguém realmente quer matá-la. A Mizuki diz que não é nada, que deve ser só uma brincadeira, e pede para não se preocuparem. Nesse momento, o Sano chega e vê tudo. Ele diz que acha que a Mizuki deveria tomar mais cuidado. O Nakazu concorda. Mas a Mizuki diz que está bem e pede para não se preocuparem. Depois disso, ela vai para casa. Mais tarde, Nakazu e Sano vão treinar, e o Nakazu comenta que o Sano anda falando de forma meio rude com a Mizuki ultimamente. O Sano não responde e continua andando. A cena muda novamente. A Mizuki está sentada em seu quarto, ainda pensando naquele beijo e em como aquilo aconteceu. Ela decide que precisa consertar as coisas entre ela e o Sano, porque está agindo de forma muito estranha. Nesse momento, o Sano entra dizendo que está muito cansado e com fome. A Mizuki se levanta e diz para ele trocar de roupa rápido, porque ela também está com fome, e que vão comer. Enquanto pensa, ela acaba se sentando no chão. O Sano pergunta o que houve, porque ela está sentada assim. Ela responde que está com tanta fome que parece que vai morrer. Ele diz para ela parar com isso e chama para irem comer. No próximo dia, vemos a cena na escola. Todos se reúnem em frente ao armário da Mizuki, achando que alguém colocou algo ali de novo. Quando ela abre, não tem nada. Todos dizem que então foi só uma brincadeira e que não vai acontecer mais nada.
Mas quando ela tira os sapatos, eles estão completamente molhados. Dessa vez, quem quer que seja molhou os sapatos da Mizuki. As pessoas dizem que já chega e que precisam descobrir quem está fazendo isso com ela. A Mizuki tenta acalmá-los, dizendo que não é nada sério, que vai colocar os sapatos no sol e eles vão secar, e que não precisam fazer tanto alarde. Eles seguem para a sala de aula sem se preocupar. Enquanto caminha, Mizuki pensa consigo mesma que, aconteça o que acontecer, ela não pode demonstrar fraqueza. A cena muda, e Mizuki aparece no dormitório. Todos estão sentados juntos conversando, e ela começa a falar sobre seu irmão mais velho. Os outros ficam surpresos ao saber que ele mora no Japão. Mizuki então explica que seu pai teve um primeiro casamento, desse relacionamento nasceu seu irmão, mas a mãe dele faleceu quando ele ainda era pequeno. Depois disso, seu pai se casou novamente, e foi desse segundo casamento que Mizuki nasceu. Todos entendem a situação. Nesse momento, surge um garoto de cabelo rosa, Nakao, que interrompe a conversa de forma agressiva. Ele reclama, dizendo que aquilo parece conversa de criança e critica o jeito como elas falam. Mizuki se irrita e questiona qual é o problema dele, já que estavam apenas conversando. Nakazu chega a se levantar, pronto para discutir, mas Namba aparece e acalma a situação. Nakao, então, vai embora. No dia seguinte, a história continua na sala de aula. Mizuki percebe que alguém escreveu novamente em sua mesa. Irritada, ela decide que já passou dos limites e que vai descobrir quem está por trás disso. Ela se esconde perto do seu armário, esperando que a pessoa volte. Pouco depois, um garoto aparece e tenta abrir o armário. Mizuki corre e o segura. É Nakao, que tenta fugir. Durante a confusão, o celular dele cai no chão. Mizuki percebe que o papel de parede é uma foto de Namba. Nesse instante, tudo faz sentido. Nakao gosta de Namba e, ao ver Mizuki se aproximando dele, acabou ficando com ciúmes e começou a persegui-la. Nakao diz que ela não entenderia e que pode contar a quem quiser, pois ele não pretende se explicar. Mizuki o impede e diz que também gosta de alguém, e que eles poderiam ser bons amigos, mas deixa claro que essa pessoa não é Namba. Nakao desconfia, mas Mizuki garante que está falando a verdade. Tudo isso é ouvido de longe por Sano, que acompanha a conversa em silêncio. Logo depois, Sano se aproxima de Mizuki e pergunta se já podem ir embora e se ela conseguiu pegar o culpado. Ela responde que sim e que agora está tudo resolvido. Mais tarde, Kagura Jaka aparece para encontrar Sano. Mizuki tenta mandá-lo embora, mas ele a segura com força e diz a Sano que veio avisar sobre as eliminatórias de primavera. Ele afirma que vai estabelecer um novo recorde e quer que Sano esteja presente. Em seguida, vai embora. A história mostra Sano treinando intensamente, se preparando para o salto em altura. Depois do treino, eles voltam ao dormitório. Sano sugere que Mizuki vá para casa durante as férias de inverno, mas ela recusa, dizendo que acabou de voltar de lá. No caminho, duas garotas aparecem. Uma delas entrega um chocolate a Mizuki e agradece por ela ter enfrentado Kagura Jaka, dizendo que se sentiu inspirada. A outra tenta se declarar para Sano, oferecendo um presente, mas ele recusa friamente, dizendo que não gosta de doces e que não tem tempo. Mizuki observa tudo e começa a sentir o coração pesado, sem entender exatamente o motivo, mas claramente tomada pelo ciúme. Por fim, Mizuki conversa com o médico e conta que sente um peso estranho no coração. Ele sugere que isso acontece porque ela gosta de Sano e que talvez devesse contar a verdade sobre quem ela é e por que está ali. Mizuki diz que não consegue fazer isso, mas promete pensar. O médico comenta que já passou por algo parecido no ensino médio, quando gostava do próprio melhor amigo. Ele encerra a conversa e fica refletindo sobre o passado. No início do episódio, o doutor aparece acompanhado de um rapaz. Nesse momento, Mizuki entra no local e, ao vê-los juntos, todos ficam visivelmente surpresos. O homem estranha a presença dela, mas o doutor encerra a situação rapidamente, dizendo que resolveria aquilo depois e que precisava lidar com a garota naquele momento. Após a saída do rapaz, Mizuki se senta diante do doutor e pede ajuda. O pedido é inesperado. Ela precisa de um vestido feminino. O doutor reage com choque, questionando de onde tiraria roupas femininas adequadas para alguém da idade dela. Mesmo assim, Mizuki insiste, dizendo que não sabe a quem recorrer e que aquela ajuda é muito importante. O doutor não responde de imediato. Apenas escuta, em silêncio. Achando que está sendo ignorada, Mizuki se levanta para ir embora, mas ele a interrompe e pede que espere 2 minutos. A cena muda para o dormitório. Ainda de manhã cedo, Mizuki acorda apressada, segurando uma bolsa.
Sano percebe o comportamento estranho e pensa que, desde o dia anterior, algo nela havia mudado. Desconfiado, ele começa a segui-la discretamente. Pouco depois, Mizuki já aparece com a roupa trocada, vestindo roupas femininas. Pela primeira vez em muito tempo, ela está usando peças que realmente representam quem ela é. Caminhando, ela pensa em como finalmente voltou a usar uma saia e em como se sente bonita. Também se lembra do doutor, grata pela gentileza e pela ajuda. Em um flashback, é revelado que as roupas pertenciam à irmã do doutor, chamada Ryu. Mizuki reconhece que Ryu é uma pessoa muito boa. A cena muda novamente, agora para perto de um hotel. Sano continua observando tudo de longe, sem entender por que Mizuki está vestida como uma garota. Nesse momento, ela se aproxima de um homem e o chama de Oni-chan, seu irmão mais velho. Assim que ele a vê, a pega no colo e lhe dá um beijo carinhoso, demonstrando afeto e dizendo que ela continua fofa e não mudou nada. O homem se chama Suzuki. Enquanto conversam, Mizuki percebe que muitas pessoas estão olhando e pede que ele a coloque no chão. Ele se dá conta da situação e imediatamente a solta. Observando tudo à distância, Sano entende que a situação é mais séria do que imaginava. Confuso com as próprias atitudes, ele decide ir embora, questionando por que estava seguindo Mizuki daquele jeito. Mais tarde, Mizuki aparece sentada em um café com o irmão. Suzuki comenta como é surpreendente vê-la tão crescida, capaz de tomar suas próprias decisões, e diz que isso o deixa feliz. Enquanto escuta, Mizuki pensa que precisa esconder sua verdadeira identidade dele a qualquer custo. Ela pergunta por quanto tempo ele pretende ficar ali e descobre que serão cerca de 2 semanas, por causa de reuniões. Ao ouvir isso, ela entende que precisará evitá-lo durante todo esse período, pois ele não pode descobrir que ela estuda em um colégio masculino. Suzuki pergunta o motivo de ela ter ido até ali, mencionando o salto em altura, já que ela nunca explicou direito. Para evitar o assunto, Mizuki muda de tema, diz que se encontrarão no dia seguinte e que irá levá-lo para passear em Tóquio. Ele estranha a mudança repentina, mas ela simplesmente se afasta. O que Mizuki não sabe é que Suzuki já conhece a escola onde ela estuda, o que torna inevitável o próximo confronto. A cena se desloca para a escola. Nakatsu está conversando com Sekimi e Noé, e os três comentam, confusos, sobre como Suzuki parece ter se aproximado demais de Nakao. Ao mesmo tempo, Mizuki conversa tranquilamente com o aluno de cabelo amarelo. Fica claro também que o garoto de cabelo rosa nutre sentimentos por Namba. Nakatsu interrompe a conversa, questionando sobre o que eles tanto falam. A resposta vem de forma provocativa, dizendo que apenas 2 garotos fofos estavam conversando e que ele não tinha direito de se intrometer. Ofendido, Nakatsu questiona se não é considerado fofo, mas acaba ouvindo que lhe falta senso estético. Sem muita reação, ele decide deixar o assunto de lado. Logo depois, Mizuki esbarra em Sano e descobre que ele se inscreveu nas eliminatórias. Ou seja, ele também voltará a competir. Pouco tempo depois, Suzuki aparece na escola e confronta Mizuki diretamente, exigindo explicações e dizendo que ela voltará com ele para os Estados Unidos imediatamente. Ela se recusa, afirmando que gosta da escola e quer permanecer ali. Irritado, Suzuki afirma que ela não pode continuar em um colégio masculino. Ele então exige falar com Sano. Quando Sano aparece, aponta que Suzuki está criando uma cena desnecessária. Suzuki responde com frieza, deixando claro que sabe exatamente o que está fazendo e manda Sano não se meter. Em seguida, Suzuki propõe um acordo. Se Sano provar seu valor no salto em altura, ele permitirá que Mizuki fique. Mizuki explica sobre o acidente de Sano e conta toda a história, mas Suzuki permanece firme. Ele diz que ainda tem 2 semanas antes de retornar aos Estados Unidos e dá esse prazo para que Sano prove que é capaz. Caso contrário, levará Mizuki embora. Sano aceita o desafio. A narrativa avança e mostra Sano treinando intensamente, determinado a se provar. Em outro momento, Nakatsu pergunta a Mizuki se ela está livre e a convida para sair. Ela aceita, e os dois acabam comendo okonomiyaki juntos. Mizuki gosta muito da comida e agradece. Mais tarde, ela leva a comida embalada para Sano. Ao voltar ao dormitório, tenta não fazer barulho, mas ele já está acordado e sente o cheiro. Ele come, elogia o sabor, mas diz que ainda está com fome e precisa de mais energia para continuar treinando. No dia seguinte, Suzuki volta a circular pela escola, chamando atenção por onde passa. Apesar da postura confiante, suas atitudes continuam exageradas. Ele acredita ter armado uma situação da qual Sano não conseguirá escapar e que, assim, poderá levar Mizuki de volta para os Estados Unidos.
O doutor percebe sua presença e estranha aquele homem desconhecido. Logo entende que se trata do irmão mais velho de Mizuki. Suzuki permanece parado no meio do campo, pensativo, até ser abordado. Ao ser questionado, diz que alguém de sua família estuda ali. O doutor, então, o convida para entrar e tomar um chá. Durante a conversa, Suzuki agradece a hospitalidade. O doutor pergunta o que ele achou da escola, e Suzuki responde que não achou nem muito boa nem muito ruim, apenas razoável. O doutor comenta, de forma indireta, sobre alunos transferidos, inclusive garotas que vivem como meninos por admiração a um atleta do salto em altura. Suzuki percebe a provocação e entende que aquele homem também pode atrapalhar seus planos. Sem prolongar a conversa, diz que já bebeu o suficiente e vai embora. Em seguida, Sano continua treinando com Mizuki por perto quando Kagura Jaka aparece de forma agressiva, segurando Sano e o empurrando, acusando de tê-lo enganado. Ele questiona o fato de Sano competir nas preliminares após dizer que estava machucado. Suzuki surge ao fundo, cansado da corrida até o campo, e observa a discussão à distância. Sano, então, afirma que parou de fugir e que fez uma promessa a si mesmo e a Mizuki: competir, se sair bem e passar nas preliminares. Kagura aceita, mas o ameaça caso volte a fugir. Depois disso, Sano pergunta a Mizuki o que acontecerá se ele perder. Ela admite que teria que ir embora, mas deixa claro que não quer deixar o Japão. Sano a incentiva a seguir o próprio coração e não obedecer cegamente ao irmão. Nesse momento, Suzuki surge por trás e afirma que isso não acontecerá, que ela irá com ele. Ao ouvir aquelas palavras, Sano fica completamente chocado. Mesmo assim, Suzuki continua pressionando, deixando claro que, de um jeito ou de outro, Sano terá de superar o obstáculo, pois não existe alternativa. O momento decisivo finalmente chega. Agora será definido se Mizuki poderá continuar ali ou se será levada de volta para os Estados Unidos junto do irmão. Antes da competição, Suzuki cruza com os amigos de Mizuki, entre eles Nakatsu, e demonstra curiosidade sobre quem Sano realmente é. Nakatsu sugere que ele apenas observe, pois logo teria a resposta diante dos próprios olhos. Suzuki prefere permanecer em silêncio. Quando chega a vez de Sano, o clima se torna tenso. Ele se posiciona para o salto enquanto Mizuki, à distância, torce e reza com todas as forças. Contra todas as expectativas, Sano consegue ultrapassar a barra com um salto perfeito. O resultado surpreende a todos. Ninguém imaginava que, depois de tanto tempo afastado, ele retornaria em tão alto nível. Logo depois, Kagura se aproxima e reconhece o esforço de Sano, deixando claro que agora deposita expectativas nele e que não aceita mais fugas. Mizuki, naquele instante, compreende que Kagura nunca foi uma pessoa ruim. Na verdade, ele apoia Sano justamente por desejar enfrentá-lo como um verdadeiro rival. Com o fim da competição, as pessoas começam a ir embora, enquanto Nakatsu e os outros não poupam elogios a Sano. Nesse momento, Mizuki recebe uma mensagem do irmão, pedindo que ela visite a família de vez em quando, especialmente no Natal. Ao ler aquilo, ela entende que Suzuki já está voltando para casa e que ela poderá permanecer onde está. Ela divide a notícia com Sano, que reage com alegria e alívio. A cena muda e vemos Mizuki lendo um aviso. Nele, está escrito que o dormitório onde eles estão morando, incluindo Sano e os outros, passará por reformas. Por isso, todos precisam voltar para suas casas por 2 semanas. Essa notícia não agrada nada a Mizuki. Ela reclama, dizendo que isso foi uma péssima decisão e questiona para onde eles deveriam ir agora. A cena muda novamente e vemos todos sentados, comendo juntos. Mizuki continua pensativa, sem saber para onde ir, já que sua casa fica muito longe e ela não pode simplesmente ficar na casa de qualquer pessoa. Afinal, ela é uma garota, e se ficasse na casa de alguém, poderia acabar revelando que não é um garoto. Sano observa Mizuki atentamente e a repreende por não estar comendo direito, perguntando onde está a cabeça dela. Mizuki não presta atenção no que ele diz, enquanto Sano tenta explicar tudo com carinho. Enquanto isso, Sakami, Noé e Nakatsu observam a cena e comentam que Sano está agindo como a mãe de Mizuki, cuidando dela como se fosse uma criança. Eles dizem isso diretamente a Sano, afirmando que ele está tratando Mizuki como uma mãe trataria. Sano responde que eles exageram e reclamam de tudo, dizendo que não acha que esteja fazendo nada demais, e vai embora. Mizuki também se levanta, deixando a comida, mas Sano a impede e diz que ela deve terminar de comer antes de sair. Os outros voltam a provocá-lo, dizendo que ele realmente age como a mãe dela, e Sano manda todos pararem. Enquanto isso, Nakatsu permanece calado, distraído em seus próprios pensamentos. Ele começa a pensar se deveria convidar Mizuki para ficar em sua casa,
já que lá há muitos quartos vazios e ela poderia ficar confortavelmente. Depois, ele se questiona por que está pensando tanto nisso, já que Mizuki é sua amiga e não seria nada demais. A cena muda, e vemos Nakatsu parado em frente ao quarto de Mizuki, prestes a bater a porta. Nesse momento, Sano aparece atrás dele e pergunta o que ele está fazendo ali e se precisa de ajuda. Nakatsu responde que veio falar com Mizuki. Os dois entram, e Mizuki fica surpresa ao vê-lo ali, perguntando o que ele está fazendo. Nakatsu explica que veio perguntar se ela gostaria de ficar na casa dele enquanto o dormitório passa por reformas. Mizuki responde que precisa pensar sobre isso. Nakatsu diz que tudo bem, que perguntou apenas por perguntar, mas fica visivelmente magoado com a resposta. Em seguida, Sano questiona Mizuki sobre o motivo de ela ter recusado a oferta de Nakatsu, dizendo que ela poderia ter ficado na casa dele. Mizuki responde que não acha apropriado ficar na casa de outra pessoa assim. Sano entende o motivo e, então, oferece para que ela fique em sua casa. Mizuki fica muito surpresa com a proposta, mas diz que precisa de um tempo para pensar e também recusa. A cena muda para a noite. Mizuki fica pensando sobre o que deve fazer e na casa de quem deveria ficar, mas decide deixar isso de lado e dormir. Já tarde da noite, vemos Mizuki andando enquanto dorme e indo se deitar ao lado de Sano. Sano acorda e pergunta o que ela está fazendo ali, se ela percebe que está dormindo ao lado dele. Mesmo assim, Mizuki se aproxima ainda mais. Sano pensa consigo mesmo que ela não sabe se cuidar, que deveria entender que é uma garota e não pode ficar tão perto dele. Logo depois, a cena muda para amanhã. Mizuki acorda dizendo que está muito quente e que se sente extremamente confortável. Quando abre os olhos, percebe que está dormindo atrás de Sano e fica muito chocada. Sano acorda e pergunta por que ela está gritando. Mizuki questiona como foi parar ali. Sano explica que, durante a noite, ela veio dormindo até a cama dele. Mizuki começa a achar que Sano já deve ter descoberto que ela é uma garota, mas tenta disfarçar dizendo que dois garotos dormirem juntos não é nada demais. Sano concorda, dizendo que nunca disse que isso seria um problema. Assim, Mizuki acredita que ele ainda não sabe a verdade. A cena muda para a escola. Mizuki está no consultório do médico, pedindo para ficar alguns dias na casa dele. Em troca, ela se oferece para fazer todas as tarefas domésticas, lavar roupas e ajudar em tudo. O médico recusa, dizendo que já tem uma viagem planejada. Enquanto ele fala, Ryo aparece e começa a repreendê-lo, lembrando do que Loni-chan havia dito. O médico manda Ryo parar e diz para não falar de sua irmã. Ryo insiste, dizendo que eles deveriam ajudar Mizuki no Ayama Boarding House e pergunta como ele pode viajar agora, além de não atender as ligações. Nesse momento, Namba entra e diz que a irmã do médico está vindo buscá-lo. Ao ouvir isso, o médico entra em pânico e pergunta por que aquela bruxa está vindo. Namba responde que ela está vindo para levá-lo. O médico decide fugir antes que ela chegue, dizendo que não quer falar sobre aquilo. Assim que ele sai pelo portão, dizendo que não vai discutir esse assunto, sua irmã mais velha aparece e o segura pelo colarinho. Ela pergunta o que ele estava dizendo, e ele imediatamente muda de atitude, dizendo que não disse nada e que nunca viu uma mulher tão bonita e que ela é a melhor irmã do mundo. A irmã manda ele parar e diz que ele vai ter que ajudá-la indo até a casa dela. Ele responde que não pode fazer isso e pede para ela entender. Ela diz que ele é um preguiçoso de primeira e começa a xingá-lo sem parar. O médico então diz para ela não se preocupar, pois ele já resolveu tudo. Ele explica que já tem um garoto ali que vai ajudá-la. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, e o médico aponta diretamente para Mizuki, dizendo que é ele quem vai ajudar em todas as tarefas e que ela pode levá-lo com ela. Mizuki reclama, dizendo que não vai trabalhar tanto assim, mas acaba não tendo escolha a não ser ir com a irmã do médico. A cena muda e vemos Mizuki finalmente de volta ao dormitório, contando tudo o que aconteceu para Sano e Nakatsu, enquanto os dois escutam atentamente. Sano se levanta e diz que, se ela vai para lá, então ele também vai junto. Mizuki tenta recusar, mas Sano insiste dizendo que irá de qualquer jeito. Nakatsu fica muito chocado com isso e diz que, se os dois vão, então ele também vai. Eles perguntam por que ele iria, já que não é necessário, mas Nakatsu pensa consigo mesmo que não vai deixar os dois sozinhos. A cena muda e vemos finalmente o local da casa, onde as pessoas estão servindo comida aos clientes. É justamente para esse tipo de trabalho que eles precisam de funcionários, para manter o restaurante funcionando. A cena muda novamente e somos apresentados a outro rapaz chamado Makita. A irmã do médico chama Makita e o alerta mais uma vez para não flertar com nenhuma garota que apareça ali, especialmente com os clientes, senão ele já sabe o que vai acontecer.
Makita responde que não há com o que se preocupar. Nesse momento, ele repara em Mizuki e percebe que ela não é um garoto, mas sim uma garota. A cena muda e vemos Sano e Nakatsu trabalhando, lavando pratos. Enquanto isso, Makita começa a se aproximar demais de Mizuki, o que deixa tanto Sano quanto Nakatsu incomodados. Então Sano chama Mizuki e pede para que ela vá ajudá-los. Mizuki se levanta e vai até ele, e todos continuam trabalhando. De repente, Mizuki se lembra de que ainda não deu comida para Yashiro. Ela diz que vai levar comida para ele agora mesmo. Makita diz que irá junto, alegando que gosta muito de cachorros. Mizuki vai com ele. Nakatsu vê isso e também não gosta nada da situação, dizendo que não pode deixá-la sozinha, então decide segui-los. A cena muda e vemos Mizuki alimentando Yashiro. Makita então pergunta qual dos dois garotos é o namorado dela. Mizuki responde que não tem namorado e diz que é um garoto. Makita finge acreditar, diz você é um garoto, e começa a rir. Nesse momento, Nakatsu chega e pergunta por que Mizuki demorou tanto, puxando-a para ir embora com ele. Depois disso, Mizuki diz a Nakatsu que está toda molhada e que vai trocar de roupa, pedindo para que eles continuem trabalhando enquanto isso. Ela vai se trocar e percebe que engordou um pouco, pois suas roupas já não estão servindo direito. Ela reclama, dizendo que isso é inaceitável e que precisa cuidar melhor da saúde. A cena muda para o dia seguinte. Mizuki está conferindo a lista de clientes que virão naquele dia. Quando ela vê um nome na lista, fica completamente chocada, pois quem vai aparecer não é ninguém menos que Makoto. Ao perceber isso, Mizuki fica ainda mais surpresa. Logo depois, vemos Makoto parado na frente deles, acompanhado de suas duas irmãs. Ele pergunta o que os três estão fazendo ali, dizendo que não esperava vê-los e que veio apenas para passar férias, não para encontrá-los. Nakatsu começa a discutir com Makoto, mas a dona do local aparece e dá um chute em Nakatsu, dizendo que Makoto é cliente e que ele não pode falar assim com ele. Makoto acaba concordando em ficar hospedado ali. Em seguida, vemos sua irmã mais nova, chamada Tamami. Ela é uma grande fã de Sano, corre até ele e começa a falar animadamente, se agarrando nele. Ela se apresenta, diz que é uma grande fã e que já pediu várias vezes ao irmão para conhecê-lo, mas ele nunca deu ouvidos. Mizuki observa tudo isso e fica claramente incomodada ao ver Tamami tão próxima de Sano. A cena muda e vemos Makoto puxando Tamami para longe, mas ele acaba esquecendo sua irmã mais nova ali. Nakatsu percebe isso e reclama, dizendo que não dá para simplesmente abandonar uma criança assim. Ele se abaixa e pergunta o nome dela. A garotinha responde que se chama Kyumi. Nakatsu pergunta quantos anos ela tem, e ela enfia 3 dedos no nariz dele, dizendo que tem 3 anos. Nakatsu entra em desespero, dizendo que ela é pequena demais e que está literalmente enfiando os dedos no nariz dele. Sano segura Nakatsu, enquanto Mizuki pega a criança e a leva até suas irmãs. Eles entram, e Tamami pergunta se Sano é solteiro. Mizuki responde que provavelmente sim. Tamami diz que isso é uma ótima oportunidade para ela e que pode tentar conquistar Sano. Ao ouvir isso, Mizuki percebe que a situação ficou séria e que Tamami realmente vai tentar conquistar Sano. E esse foi o resumo de hoje. Se eu pulei alguma cena importante ou se você notou um detalhe que só um verdadeiro otaku percebe, comenta aqui embaixo. Agora faz o ritual sagrado do YouTube. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso dá mais poder pro canal do que protagonismo de personagem principal. Valeu por assistir e até o próximo recap.